né? Pode gravar, sem problema Obrigado. nenhum. A palavra é sua, Rodrigo. Obrigado, meu querido. Legal. Bom, primeiramente eu que agradeço aí o convite, um prazer aí estar falando com todos vocês, um pouquinho sobre arquitetura, mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Nesse sábado chuvoso aí, o pessoal se animou. Olha aí uma das vantagens dessas ferramentas aqui, né? Não precisa levantar aí na chuva para a faculdade, pode ficar em casa no sofá assistindo, então acho que é uma coisa bacana. Eu acho que eu vou compartilhar minha tela então para começar a mostrar um pouquinho aí do que eu trouxe hoje aí para a gente. Conversando aí com o Diego, ele me sugeriu 2 projetos, acho que esses 2 que ele comentou, né, para a gente falar, mas aí eu coloquei mais 2 também na apresentação, para acho que discutir um pouquinho até cada um desses temas em 2 projetos diferentes de cada assunto, para a gente enriquecer um pouquinho mais a discussão e até um pouco nesse momento aí que a gente está passando. Só confirmar, vocês estão vendo a tela aí para a gente poder seguir? Sim, Rodrigo. Se você quiser entrar com o celular também para poder acompanhar a tela, fica à vontade que eu aceito aqui também. Ah, tá bom. Eu Então, fiz isso com a palestra anterior do CUM, para ele poder acompanhar o chat, alguma coisa da apresentação, ele entrou na tela, ele só pediu para usar um microfone na caixinha, que senão vai dar microfonia só. Sim, eu vou... Peraí. Acho que agora... Só um segundo. Vamos ver se agora vai. Acho que agora foi. Acho que agora foi. Peraí. Foi. Tá bom. Vamos lá. Se ficar meio estranho aqui, eu desligo meu celular. Bom, enfim, eu acho que eu vou desligar, viu? Porque tá dando alguma coisa errada aqui. Ficar só no vídeo mesmo. Bom, então, enfim, para quem não nos conhece, nós somos o FGMF, né? O escritório aqui de São Paulo, que eu comecei quando eu estava no final da faculdade, junto com o Fernando Lourenço, que aparece aí na foto, que alguns aí de vocês falaram que já conheceram. Quando a gente começou a faculdade juntos, né? O Lourenço e o Fernando ainda se conheceram um ano antes do cursinho, eu conheci eles no primeiro ano da faculdade, nós éramos da mesma turma, e aí a gente, no começo, ficou amigo e foi, né, fazendo os projetos e os trabalhos de faculdade, né, e ficando na faculdade lá, sem fazer nada e tal. Quando a gente chegou mais para o final da faculdade, a gente viu que começou a conversar, tipo, e agora, né, o que a gente vai fazer e tal, como é que é? E nessas conversas meio informais, tal, a gente começou a falar a respeito de, eventualmente, começar o escritório, né? Todos tinham vontade de ter o seu próprio escritório e não de trabalhar em algum outro escritório. Eu estava fazendo um estágio, o Lourenço já tinha feito uns 2 de férias e tal, estava fazendo um outro também, e a gente começou meio de forma informal, assim, falando sobre isso. E aí, quando a gente estava no 4º ano da faculdade, eu lembro que a gente teve uma matéria do professor Joaquim Guedes, e que o trabalho era fazer uma casa enorme no Rio, um trabalho que era individual, cada um tinha que fazer o seu trabalho. E eu lembro que essa matéria foi uma grande comoção na FAO, né, porque a gente estava estudando na USP, como um monte de gente reclamando, né, como que uma faculdade pública dá uma mansão no Rio para os arquitetos fazerem como tema de trabalho da matéria e tal. E a gente, apesar de toda essa discussão,
que eu acho que tem um lado que faz sentido. A gente achou muito divertido porque a gente não aguentava mais ficar fazendo escola e conjunto habitacional, né? Então a gente falou, pô, vamos trabalhar com um programa diferente e tal. E o sistema que o Guedes bolou da aula era muito bacana, porque todos os dias, né, todas as semanas que na aula, alguns alunos tinham que apresentar o seu trabalho e outros tinham que comentar os trabalhos que estavam sendo apresentados, né? E isso foi ao longo do semestre inteiro e tal. Isso fez com que os alunos fossem conversando muito, discutindo a respeito dos projetos, um mostrando para o outro, para ver como é que estava, para treinar quando fosse o dia de apresentar para os outros e tal. E acho que foi uma coisa muito bacana isso. E nessa época a gente viu muito, discutiu muito os trabalhos, né, de nós três. E vendo isso, a gente falou, pô, vamos começar a fazer alguma coisa junto aí, quando aparecer um projeto e tal. E aí, logo no final desse ano, apareceu um projeto, um café num shopping D&D aqui em São Paulo e tal, de uma amiga do Lourenço. E aí a gente começou, fez esse primeiro trabalho juntos, e depois fez um outro, que era um bistrozinho no restaurantezinho na estrada, e depois uma reforma de apartamento e outra, e aí a gente foi meio de forma, assim, totalmente, né, informal, e fazendo um trabalho e outro, até que a gente se formou. Então, nesse primeiro período aí, a gente estava numa espécie de exercício legal da profissão, mas que depois, quando a gente se formou, deixou de ser legal, começou a ser legal, mas aí a gente foi fazendo e os trabalhos foram aumentando de número, e aí a gente foi, depois de um tempo, contratou a primeira estagiária, depois mais um, depois mais outro, depois mais um arquiteto, e o escritório foi crescendo de forma orgânica aí nesses quase 20 anos, desde que a gente se formou em 2002, e aí, hoje em dia, essa é a nossa equipe, né? Então, isso aqui é a última foto que a equipe tirou junta. Um outro não estão mais aqui, mas tem alguns que já entraram depois. Mas aí, pós-pandemia, a gente precisa reunir o time de novo, mas é mais ou menos esse pessoal que está trabalhando com a gente hoje em dia aí, divididos em algumas equipes, né? Então, o escritório hoje ele é dividido entre duas equipes de projeto, depois a gente tem uma outra equipe de projeto também, focada em projetos prediais para o mercado imobiliário. Depois a gente tem uma equipe de interiores, que faz os interiores de praticamente todos os projetos, né? Então eles trabalham junto com as outras 3 equipes em praticamente todos os projetos. A gente tem uma equipe de fiscalização de obra, que faz a fiscalização das nossas obras, né? Algumas com uma intensidade bem forte, outras um pouco menos, depende de que tipo de obra que é, onde que é esse projeto também, mas ela está sempre junto aí dos nossos projetos, para garantir que eles sejam executados da maneira certa. E a gente tem uma equipe de design de produtos, que é a equipe mais recente do escritório, e com essa equipe a gente está desenvolvendo uma série de móveis, enfim, né, tanto mobiliário para algumas lojas ou para algumas fábricas, ou também mobiliário específico para determinados projetos que a gente faz e que depois a gente coloca em linha para vender. Então, meio que o escritório se divide nessas equipes, né? Como eu falei, a gente faz de tudo, e sempre foi um interesse do escritório trabalhar com todos os tipos de projeto, né? A gente nunca quis se especializar, só faço casa, só faço prédio, só faço coisas institucionais. A gente sempre gostou de todas as áreas. A gente acha que isso não só é mais divertido, porque você acaba, né, trabalhando com clientes diferentes, programas diferentes e tal. Eu acho que você aprende mais fazendo isso, porque você trabalha, né, justamente com diversos programas, conversa com pessoas muito diferentes, que sempre tem algo a te ensinar. Acho que também que as soluções que muitas vezes a gente desenvolve para um tipo de projeto, uma escola estadual, depois eu pego, tem que ser super barato, simples, eu pego, uso de novo num prédio de escritórios
de alto padrão, que usaria teoricamente uma coisa super cara, a gente consegue levar uma coisa de um tipo de projeto para outro, ou às vezes um conceito que a gente desenvolve numa casa pequena, depois a gente transporta isso para um projeto grande. Então, eu acho que essa diversidade de programas é uma coisa bem interessante, além do que, em momentos, por exemplo, como crises, pandemias, como as que estamos passando no momento, acho que isso ajuda também a manter o escritório, né? Sempre tem algum setor que sofre mais, algum setor que é beneficiado, então se a gente atua em mais de um setor, a gente acaba tendo algumas vantagens, né? Então, por exemplo, na crise do mercado imobiliário, praticamente pararam todos os projetos de prédios e tal, mas a gente fazia muita casa, fazia loja, fazia outros escritórios e tal, e esses projetos continuaram, né? Acho que agora, por exemplo, quem faz só projetos corporativos está sofrendo muito, né? Porque as empresas estão justamente nesse momento, todo mundo trabalhando em casa, fechando escritórios, ninguém sabe como é que vai ser o escritório do ano que vem, então ninguém está começando um projeto novo, e a gente está conseguindo se manter aí através de outros projetos e tal. Então, eu sempre acho uma coisa interessante de se fazer. Tem também o ônus, que como você não tem nenhuma especialidade clara no seu escritório, você acaba muitas vezes gastando mais tempo, gastando mais horas, precisando de mais gente para fazer o que, às vezes, uma equipe muito especializada conseguiria fazer com uma equipe menor, né? Então, tem sempre o lado bom e o lado ruim, mas a gente sempre quis fazer assim, e aí, desde então, estamos fazendo isso. Então, acho que, né, dá para ver um pouquinho aqui. O nosso escritório trabalha desde a pequena escala, como esses mobiliários. Então, o estudo que a gente fez para uns mobiliários que ficariam na Paulista, mobiliários mais residenciais, essa cadeira farofa que a gente desenvolveu junto com o Paulo Alves, um designer de móveis aqui de São Paulo, para um restaurante que a gente fez em Miami, essa cadeira, que é uma cadeira que a gente desenvolveu junto com a Tramontina para justamente para os projetos do IBIS, né, para o conceito que a gente desenvolveu para o IBIS, que é o conceito mundial deles agora. Então, tem uma cadeira em cada quarto, a cadeira é essa que a gente fez junto com a Tramontina, essa mesa que foi feita para um projeto específico, o sofá 4x30 que é com a Ovo, esse outro sofá aqui que é um pedaço dele, que é em cima de uma armação, que é uma nova linha de móveis que a gente está desenvolvendo com a Tokstok, que vão ser lançada agora em agosto. Então, são vários móveis que eles vão começar a vender. Então, a gente trabalha desde essa pequena escala até a escala de projetos comerciais, então, né, corporativos aqui como o Google, o Hotel, o Ibis, lojas, escritórios, tal. Projetos residenciais, que é uma área que a gente gosta muito de atuar. A gente sempre trabalhou muito nesse tipo de projeto. O escritório nasceu quase que com o residencial e depois foi se espalhando para outras áreas. E eu acho muito interessante esse projeto. Tem gente que não gosta, reclama, porque tem uma relação muito pessoal com o cliente, né? Nem sempre as decisões são baseadas em argumentos lógicos, né? Tem muito lado emocional envolvido e tal. Às vezes são projetos que demoram muito, são projetos difíceis de fazer fechar a conta no final, que você gasta muito tempo, muitas horas, e chega uma hora, acaba o dinheiro, ainda tem um monte de coisa para fazer. Por outro lado, é um projeto divertido, muitas vezes a gente tem uma liberdade muito maior para trabalhar, né? Porque às vezes a gente tem um terreno grande para fazer uma casa, posso colocar ela onde eu quiser, eu não tenho que ficar vendo tantas questões de legislação, como no caso de um prédio, tem que construir o máximo possível num terreno pequeno, né? Então, acho que às vezes a gente tem uma liberdade para experimentar mesmo, né? Para às vezes gastar dinheiro numa coisa que não seria ultra necessária, que talvez não, né, não fecharia a conta, mas vai ficar bom, o cliente topa comprar essa ideia. Então, eu acho que esse tipo de projeto é muito bacana. Além do que é a base né, da sociedade, né? Uma casa, né, onde as pessoas vão morar, todo mundo tem que morar em algum lugar. E todo mundo, né, tem essa relação próxima com sua casa, né? Seja uma grande casa ou um pequeno apartamento, mas eu acho que é muito interessante intervir nessas áreas. A gente atua bastante também
em projetos maiores, prédios, então tem prédios escritórios, esse da esquerda é um que vai começar a ser construído agora, Praia das Árvores, hotéis, prédios multiuso, que a gente tem feito vários agora aqui em São Paulo, por conta do novo plano diretor, que incentiva, né, o uso misto nos edifícios, então prédios com lojas, escritórios, habitação, tudo junto, que eu acho que é uma coisa bastante interessante. Esse da direita embaixo é um shopping aberto em Vinhedo que a gente está fazendo. Então, é uma série de projetos que estão em desenvolvimento no escritório nesse momento. Projetos urbanos, né? Então, a gente vai da escala da cadeira, do sofá, da casinha de cachorro, até o projeto urbano. A gente tem no escritório uma área de urbanismo, tem feito alguns estudos urbanos, alguns projetos desse tipo. Enfim, aí da introdução, coloquei só a Japan House, que é um projeto que alguns conhecem, que fica na Paulista, que a gente fez junto com o arquiteto japonês Ken Okuma. Foi também uma experiência super bacana, fazer um prédio diferente, cultural, com o arquiteto japonês, super importante, e na Paulista, né, que acho que a gente sempre queria fazer alguma coisa lá, ter alguma coisinha nossa feita na Paulista. Entrando, então, agora, de fato, dos projetos, né, acabando com o blá, blá, blá. O primeiro projeto que eu vou mostrar aqui é o projeto da Casa Rex. É um projeto que, um dos que o Diego comentou aí e me pediu. Então, esse projeto é um projeto que a gente gosta bastante, porque é um projeto para um escritório, mas que tem uma série de características diferentes de um escritório normal, né? Então, um dia o cliente veio conversar com a gente e falou que ele tinha alugado essa casa aí, que fica no Pacaembu, pertinho do estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo, e era uma casa antiga, dos anos 50, que estava desse jeito, tinha sido uma loja, tinha sido escritórios e tal, e ele alugou para fazer o escritório dele, que chama Casa Rex, que é uma empresa de design gráfico. Então eles fazem desde de capa de livro até embalagem de sabonete da China, Dove da China, por exemplo. Então eles ficavam, às vezes, 24 horas trabalhando, atendendo clientes do mundo inteiro e tal. Então, desde coisas mais conceituais até coisas bem comerciais mesmo. E eles, então, o dono falou para a gente, aluguei essa casa, quero fazer esse escritório. E acontece o seguinte, primeiro, uma característica que é difícil de acontecer, que é um espaço maior do que eles precisavam, né? Então ele falou, essa casa aqui é maior do que eu preciso, então eu não preciso lotar de gente num espaço pequeno, como normalmente acontece nos espaços corporativos, né? Então as pessoas falam, tem esse espaço, quero colocar o maior número de pessoas, fica tudo espremido, às vezes fica meio ruim. Então nesse caso não, tem mais espaço do que precisa. E além das áreas de trabalho das pessoas, eu queria um espaço para expor os produtos que a gente desenvolve. Então, uma espécie de uma galeria, né, um pequeno museu em que todas essas coisas que eles produzem, a capa do livro, o sabonete, a embalagem do shampoo, enfim, todas, né, essas coisas pudessem, cartazes, tal, tudo pudesse ficar exposto nessa área para justamente os clientes pudessem entrar, circular e ver o que eles estavam produzindo. Além disso, a gente tinha as áreas de trabalho. E, por fim, aí não é o que nunca acontece, é o que sempre acontece. Ele falou, eu tenho menos dinheiro do que eu precisava para fazer essa obra, porque a casa é muito grande e eu não tenho o dinheiro todo para fazer. Então, precisa ser uma coisa que fique super incrível e super barato. E aí, então, partindo desse ponto, a gente desenvolveu esse projeto. Quando a gente olha essa casa em planta, então a gente vê aqui, do lado esquerdo é a rua, aí a gente tem um espaço de vagas de carro, que são umas vagas que eles precisavam. E aí a gente desenvolveu o projeto, dividido ele em 3 pedaços. Então, um deles é a fachada, que era uma intenção deles, como pegar aquela casa velha e fazer uma fachada super interessante, diferente, que não seja uma fachada que tem por aí, e que seja com um material barato. Depois, o segundo pedaço é essa
esse primeiro bloco da construção, que a gente chamou de galeria. E aí, o que acontece aqui? Aqui é a entrada dos clientes. Dentro desse espaço aqui é onde ficariam todos os produtos, né? Ficam hoje em dia todos os produtos que eles produzem expostos. Onde tem uma recepção e é onde tem uma escada que vai para o andar de cima, onde tem 2 salas de reunião. Então, todo esse pedaço é meio a área dos clientes, né? Então, que eles circulam, veem as coisas que estão sendo feitas, tem as reuniões e eles podem chegar, entrar aqui, dar circulada, fazer reunião e ir embora, sem entrar de fato na parte de produção do escritório, a não ser que seja uma intenção do pessoal do escritório mostrar a parte de trás, que é de fato a área de trabalho, né? Então aqui a gente tem no térreo um monte de mesas dividida pelas equipes, um trabalho bem colaborativo. No fundo, algumas áreas de serviços, administrativo, banheiros, copa, etc. E depois no andar de cima, então a gente tem naquela parte da frente, como eu comentei, as 2 salas de reunião, no fundo a grande sala do dono do escritório, que fica numa espécie de mezanino fechado com vidro, em que ele fica de lá de cima olhando todo mundo, o que o pessoal está fazendo e tal. E aqui atrás ainda tem mais algumas coisas, né? A copa, depósito e tudo mais. Como a gente tinha pouco dinheiro, como eu comentei, então a gente levou em consideração isso para criar 2 estratégias básicas de projeto aqui. A primeira foi falar assim, bom, se a gente tem pouco dinheiro, então que materiais que a gente vai usar para essa obra? E aí a decisão foi usar materiais que são feitos para construção pesada, né? Não para construção de edifícios, mas pegar materiais que são feitos para construção de estradas, para canalização de córrego de rios, todos esses tipos de obras que são muito grandes, e aí como eles são muito grandes, eles precisam de materiais baratos para serem feitos, né? Porque senão a obra chega num custo inviável. Então a nossa ideia foi usar esse tipo de material para fazer o projeto. Então, no primeiro pedaço aqui do projeto, então, que é a fachada, a gente falou, vamos usar aqueles gabiões de pedra que são feitos para contenção de encosta na estrada, né? Então, quando a gente está andando nas estradas, a gente sempre vê em algum lugar, quando tem umas encostas, esses gabiões, que são umas gaiolas metálicas cheias de pedra dentro. Então, a gente falou, vamos fazer uma fachada disso. Então, a fachada ficou desse jeito, né? Então, o que a gente tem aqui? É uma série de gaiolas que tem o tamanho desses retângulos que a gente consegue enxergar aqui na fachada. E dentro dessas gaiolas metálicas, uma série de pedras que fazem com que o conjunto, no final, fique uma coisa rígida. A única diferença aqui em relação às contenções de estrada é que a gente variou, dependendo do retângulo, ele ou tem pedra cinza, ou tem essa pedra vermelha, e aí como eles eram um escritório de design, a gente junto com eles escolheu, né, os quadradinhos aí, põe um vermelho para cá, um cinza para lá, fizemos várias opções até chegar nessa situação final. Em um deles a gente retirou o gabião e colocou o logo deles ali, o Casa Rex, que é onde sai a iluminação, e aí com isso a gente criou uma fachada que tem esse aspecto bem diferente do usual, uma coisa que só tem no escritório deles, tal. Aqui dá para ver um pouquinho, né, com mais detalhe, essa coisa das gaiolas, né, cada uma desses retângulos é uma gaiola que vai sendo empilhada, e usando um material super barato, que a gente vê às vezes quilômetros de estrada sendo, né, com as contenções sendo feitas com esses gabiões de pedra aqui, né. Na segunda parte do escritório, né, da casa, que é justamente aquela área dos clientes, a área que os clientes vêm e que tem os produtos e tal, a gente pensou o seguinte, né, qual é a coisa mais barata que a gente pode fazer nessa casa, reformando, para ficar interessante. E aí a ideia foi, o mais barato é quebrar tudo e deixar tudo quebrado. E aí deixa como está, não coloca nada no lugar, porque aí não tem o custo do novo material, e
só faz uma coisa bem simples, bem limpa, um caminho branco perfeito que contraste com esse cenário todo destruído, em que as pessoas caminham por esse lugar, entram, circulam, sobem nas salas de reuniões, que são 2 cubos brancos perfeitos também para contrastar com o invólucro todo destruído. E foi o que a gente fez, né? E aí, nesse lugar, ficam os produtos expostos. Então, esse aqui é o espaço da exposição de produtos, né? Então, as pessoas entram pela direita, ao lado desse balcão amarelo da recepção, fazem um percurso, né? Então, elas não entram na recepção direta e sobem a escada, elas têm que dar a volta, contornam esses ambientes todos, né, de tijolo destruído, essas pedras de entulho jogadas ali, e elas dão a volta nesse caminho branco perfeito, e ou vêm aqui falar com a recepcionista, ou elas já sobem a escada e vão até o andar superior, em que a gente também quebrou algumas lajes, abriu uns pés direitos duplos, tal, justamente para deixar claro o volume das salas de reuniões, que são, né, um aqui que a gente vê e um mais profundo, branquinhos perfeitos aí. Então, aqui dá para ver bem esse lugar que a gente quebrou a laje, deixou só a viga descascada aqui de sustentação. Dá para ver uma das salas aqui branquinha, perfeita, e por dentro ela é branquinha também, e em contraponto todo esse caminho destruído aí, né, de ruínas, tal, como a gente chamava na época esse lugar. E aqui essas fotos foram logo que o escritório acabou de ficar pronto, então está ainda sem nada. Hoje em dia já está cheio de coisas penduradas, cartazes, banners, livros, coisas assim. Aqui mais umas imagens, então dá para ver todos esses espaços onde tem pé direito duplo. A gente quebrou a laje, deixou só a viga passando, enfim, né? Todo um trabalho de arqueologia aí da construção para deixar ela firme, né, intacta, mas ao mesmo tempo mostrando as entranhas do que existia ali, né? Então aqui a gente quebrou um pedaço de concreto, deixou só a armação, tal, para mostrar justamente o que tinha lá antes. E aí as pessoas pegam e sobem por essa escada perfeitinha e tal. E na parte de trás a gente tem um grande pé direito duplo, onde ficam todos os funcionários do escritório embaixo, né, divididos nessas mesas coletivas, conforme as equipes, conforme cada um faz, e aqui no andar de cima, o dono do escritório, numa salona grande, que tem um acesso direto às salas de reunião, ou através dessa passarela, ele sai da sala dele, atravessa a passarela e desce uma escada que vem falar aqui falar com as pessoas. Esse caminho, ele é feito também com um outro elemento que a gente usou da construção pesada, que são as peças de canalização de córregos, né? Então, a gente queria, nessa parte de trás do escritório, fazer uma grande estante, que aqui ainda está vazia, porque eles tinham acabado de mudar, mas hoje está toda ocupada com livros, coisas que eles produzem, arquivos e tudo mais. Uma grande estante, nesses 6 metros de pé direito, mas que, como eles tinham pouca grana, a gente falou, bom, se fosse fazer uma marcenaria aí para uma prateleira desse tamanho, um estante de madeira, bonitinho e tal, vai custar quase o preço da obra inteira, né? Então, vamos pegar umas peças dessas de canalização de córrego, são esses elementos de concreto, que no caso, quando vão canalizar um córrego, eles vão juntando e prendendo um no outro e formando o novo rio canalizado, né? E a gente foi empilhando eles, prendendo um no outro, e alguns lugares eles vêm para frente e sustentam essa escada, e aí a escada é bonitinha de madeira, que vai se apoiando em cada um desses blocos, mas fazendo um contraponto com esse elemento todo mais toscão, e como ela é feita para córrego, elas não são todas do mesmo tamanho, elas não vêm no esquadro certinho, a gente tinha que ir arrumando na obra, ajusta, empilha, põe uma por uma, são super pesadas, deu um super trabalho para colocar, mas no final acho que é um jeito diferente de usar esse tipo de material, assim, e acho que é a coisa legal desse projeto, né? Entender esse espaço de trabalho como uma coisa bem diferente aí do tradicional.
O segundo projeto que eu trouxe para a gente ver hoje é a Casa Grelha, que acho que é um dos nossos projetos mais conhecidos. A gente começou esse projeto acho que em 2005, 2006, e ele ficou pronto em 2007, no final de 2007. A gente tinha feito já outros 2 trabalhos para esse cliente, e aí um dia ele ligou lá para a gente e falou assim, olha, eu estou querendo comprar uma área no interior para fazer uma casa para minha família, tal, então vocês não podem ir lá ver comigo para ver se é legal, se cabe uma casa legal lá, se dá para fazer, tal. A gente falou, pô, vamos lá, tal. Aí a gente pegou um sábado e foi, né? Acho que fomos nós 3, junto com ele, com a família, tal. E aí a gente chegou nesse lugar que era desse jeito, né? Como aparecem essas fotos. E aí ele falou, bom, então, é isso aí e tal. Eu falei, e aí, o que você comprou, né? Isso aí. Daí ele, não, comprei tudo isso aí. É tudo comprar, tudo que eu vou comprar. Se vocês falarem que cabe uma casa aí, né? Ele falou, qual que é a área? 500 mil metros quadrados. Ele falou, bom, então acho que cabe uma casa aí. Acho que dá para fazer uma coisa legal. E aí ele comprou e a gente começou o projeto. Esse terreno, como eu falei, tem essa área enorme, mas a maior parte dela é uma mata nativa, que a gente não podia encostar, que vai subindo esse morro inteiro, até o fim do morro era dele, e no fim do morro é o limite de São Paulo com Minas, a divisa do estado é bem nesse terreno. E a área mais embaixo aqui é a área que a gente podia ocupar, que tinha 65 mil metros quadrados, assim, ainda assim, uma porcentagem pequena da área total, mas uma área gigante. E ela tinha essa característica, né? Ela tinha uma topografia bem acidentada. Quando a gente subia naquele pequeno morro que aparece nessa imagem anterior, né? Logo na entrada aqui a gente vê esse pequeno morro. Subindo aqui, a gente vê essa vista incrível, né? Desses mares de morros do interior de São Paulo. E é uma vista, né, que você não vê nenhum vizinho, né? Tudo que você vê ou é área da própria propriedade aqui, ou é muito longe, e é uma vista incrível, né? Você vê lá longe, tá? É super bonito. E isso impactou muito a gente, né? Na verdade, esse terreno, vocês veem que ele era bem selvagem mesmo, dá até para ver umas vaquinhas aqui pastando, né? Era meio um pasto esse pedaço da área, todo degradado do ponto de vista ambiental. Então, um dos trabalhos do projeto foi fazer uma recomposição da mata, das bordas entre a mata nativa e a parte nova, né? Teve um trabalho grande de paisagismo, não só de ficar bonito, mas de realmente recompor a natureza degradada. Mas essa vista aqui sempre nos impactou muito, desde a primeira vez. E, no caso aqui desse projeto, o grande desafio inicial era onde colocar a casa, né? Normalmente, a gente, num projeto, tem um terreno de um tamanho mais normal, e aí a casa fica mais para a direita, um pouquinho para a esquerda, faz em L, divide 2 volumes, mas você não tem muito como fugir de coisas desse tipo, né? Aqui não, aqui a gente poderia colocar a casa em qualquer lugar desses 65 mil metros quadrados, e esse foi o grande desafio inicial. A gente chegou a fazer uma primeira proposta colocando a casa aqui em cima, porque daí ia aproveitar dessa vista e tal, mas aí discutindo com os clientes, a gente viu que não era a melhor alternativa, nem do ponto de vista da arquitetura, que a gente ainda precisava mexer, trabalhar mais, mas como talvez o melhor lugar para a casa não seria ficar aí em cima. E aí a gente voltou para o terreno e começou a passear de novo, e aí o terreno, essa área verde clara que aparece aqui, são os 65 mil metros quadrados que eu comentei. A entrada é aqui embaixo, e aí as pessoas têm que sempre fazer esse caminho aqui, circulando o morro principal lá que eu comentei, porque você não consegue subir direto, porque é muito íngreme, então tem que vir por aqui e subindo, fazendo um caminho mais tortuoso. E nessas visitas com eles, passeando, andando para um lado, para o outro do terreno, a gente viu que esse lugar mais à direita aqui, que é uma espécie de um vale,
ele era um lugar muito interessante, porque ele tinha uma vista mais próxima da mata, então uma relação mais próxima com o terreno, com as árvores e tal. Ele ficava protegido dos ventos, e esse lugar faz frio, é perto de Campos do Jordão, então faz bastante frio no inverno. Então, proteger do frio era mais importante do que proteger do calor. Sempre que a gente ia andando pelo terreno, passeava, ia até o riacho ali, andava até mais o outro lado, sempre, com o tempo, algumas pessoas iam cansando, voltavam e ficavam aqui nesse espaço, sentavam numa pedra para descansar, tomar água, enquanto os outros ainda estavam andando. Então, a gente viu que era um espaço que naturalmente atraía as pessoas. Além disso, ele era o entroncamento dos caminhos, né? De quem entra no terreno e vai para o riacho que tem aqui embaixo, ou de quem entra e vai subir aqui no morro, ou de quem entra, ou quem está aqui no morro e tem que ir fazer a trilha, essa trilha que sobe a montanha lá para ir até Minas, tem que passar por aqui. Então, a gente viu que isso aqui era uma confluência dos caminhos, e aí a gente resolveu propor de colocar a casa nesse lugar. A gente achou que ia fazer mais sentido. Então, a organização básica da casa chegou, tem aqui umas construções de serviços, garagens, oficina e caseiro. Depois vai andando aqui, tem uma quadra de tênis, que pelo tamanho da quadra de tênis dá para ter uma ideia da escala da construção toda, né? Depois tem uma outra parte de serviços de empregados, garagens, e aí chega aqui em cima onde tem a casa principal, a grande grelha que organiza todo o programa, e depois tem um caminhozinho de pedestres que vai subindo o morro e chegando aqui em cima, que a gente colocou dois pavilhões de lazer para realmente poder aproveitar essa vista, né? Então a construção principal não fica aproveitando aquela vista lá do alto, mas a gente tem esses dois pavilhões para também poder ficar lá, fazendo coisas mais ligadas ao lazer e aproveitando essa super vista aí. Conversando com os clientes, era uma família, pai e mãe, 3 filhos, que estavam na faixa dos 30 anos e começando a formar as suas famílias, né? Começando a casar e tal, querendo ter filho. Então, a ideia dos pais era juntar toda a família numa grande construção. E os filhos queriam ficar longe dos pais, em chalés isolados, não queriam ficar todos juntos. Era uma família que participava bastante, todos davam opiniões, todos tinham opiniões fortes e tal, então a gente tinha que, sempre nas reuniões, levar em consideração a opinião de todos e tal. Então, essa era a primeira questão importante. Depois, a gente tinha a questão de que tinha também um vovô, e o vovô não podia subir escada, então eles queriam uma casa térrea, uma casa enorme, que é essa grelha principal aqui, tem 2.500 metros quadrados, num terreno super acidentado, mas que eles queriam uma casa térrea. Então, baseado nisso, a gente fez essa proposta da grelha, né? Então, o que é a grelha? São esses quadriculados aí que a gente vê. Cada quadradinho desse tem 5,5 metros por 5,5 metros. Com isso, a gente conseguiu fazer o seguinte: se a gente olha aqui embaixo à esquerda, a organização dela alguns desses quadradinhos são ocupados por ambientes fechados, sala, quarto, cozinha, etc. Alguns dos quadradinhos são ocupados por simplesmente decks e pergolados, ou varandas com decks sem pergolados, e alguns dos quadrados são vazados, simplesmente a estrutura passa e o jardim nasce no meio da casa, nasce lá embaixo e sobe e tal. Essa grelha propiciou a gente fazer o seguinte: a organização dela a gente entra por aqui, tem uma garagem, aí toda essa parte amarela é a parte social, cozinha, sala, home theater, hall de entrada, etc., quarto lá do vovô, quarto de hóspedes, e o suíte principal do casal. Então, todo esse pedaço em amarelo. Em vermelho, são os 3 apartamentinhos dos filhos. Então, cada filho ganhou um retângulozinho desse, tem 60 metros quadrados, tem 2 suítes. E, com isso, e aí em verde são só os decks e pergolados, que fazem
a comunicação entre todas essas áreas, quartos com a sala, um quarto com o outro, etc. E onde está branco é vazado, então só a estrutura passa e não tem nada, é só um jardim que acontece lá embaixo, o jardim vai crescendo no meio da casa. Com isso a gente conseguiu fazer com que os pais ficassem felizes, porque todos estavam na mesma grelha, na mesma construção, e ao mesmo tempo os filhos ficavam felizes, porque eles estão em chalés separados e distantes aí dos pais, e se ele tem que ir para a sala, ele tem que tomar chuva e tal, que era o objetivo e tal. Além disso, a gente conseguiu apoiar essa grelha em pilares de concreto que vão variando de 30 centímetros a 5,5 metros de altura. Então, conforme o lugar em que a casa está do terreno, esse vale, né, ela começa encostada nos cantos e vai chegando no vale, os pilares vão aumentando, mas toda a grelha está no mesmo nível. Então, é uma casa térrea, que ora ela está encostada no terreno, ora ela está suspensa, e com isso, todos os ambientes estão no mesmo nível. Isso dá para ver um pouco aqui nesse croquis, né? Então, a gente tem essa grelha e os ambientes da casa estão dispostos onde estão os bonequinhos em azul aqui. Ela, quase como uma ponte, ela liga um lado até o outro do vale, e as pessoas podem andar tanto pelo pavimento da casa, quanto por cima, no caminho que liga o morro até a trilha da mata, elas cruzam pela cobertura, quanto as pessoas podem cruzar no sentido oposto, por baixo, num espaço que tem um jardim, um espelho d'água, etc. Então, elas andam também por baixo da casa, né? A construção, como eu falei, ela é uma sequência de pilares de concreto, e nesses pilares de concreto se apoia uma grelha de madeira com 5,5 metros por 5,5 metros, toda ela em madeira. Em alguns lugares, a gente não queria ter pilares a cada 5,5 metros, porque como é uma casa muito grande, a gente achava que ia ter pilares muito grudados uns dos outros, ia ficar parecendo um estacionamento embaixo da casa e tal. Então, tem 3 fileiras de pilares que a gente simplesmente eliminou, e para eliminar, a gente usou uma viga metálica, que aparece aqui, é uma viga vagão, então é uma viga metálica com um pino para baixo, esse cabo que liga de um pilar até o outro, dos pilares ao lado, e com isso, a carga desse pilar vai para o pino, do pino se distribui pelos cabos até os outros 2 pilares e ela chega no solo. Então, 3 linhas de pilares a gente eliminou com isso, e aí com essa viga a gente consegue 11 metros de vão, que é um vão bastante grande para uma casa. E aí, a casa aqui já construída, né? Então, dá para ver um tênis, a parte de serviços, a grande grelha principal, e depois o caminho lá para cima que vai até o morro para ter aquela vista. E em volta toda essa mata super densa, durante a obra tinha até a onça apareceu, hoje em dia você vai lá, tem vários macacos que aparecem perto da casa, então é um lugar super interessante, e que ao mesmo tempo é super interessante, mas ao mesmo tempo dificultou muito a obra, né? Quando a gente vê a coisa assim prontinha, a gente nem pensa que o dia a dia da obra era assim, né? Só um Fusca conseguia chegar lá e subir, passar pela estradinha de terra, tinha 8 quilômetros de estrada de terra entre a cidade, o centro da cidade e o terreno, e aí chovia, ficava um lamaçal, nem os jipes lá, os pajeiros conseguiam subir, só o Fusquinha que ia, a gente entrava no Fusquinha e ia, né? Foi uma grande aventura. Quase 60% dos caminhões da obra chegaram rebocados por trator, o caminhão atolava no meio também. Era um ambiente super interessante, mas super inóspito. Às vezes, quando entravam umas névoas, né? A neblina vinha e às vezes você não via 10 metros na sua frente, tal, ficava tudo branco, sumia tudo. Então, é um ambiente também super inóspito e tal, é difícil de ficar, mas a gente foi tocando a obra, né? Então aqui já aquele terreno onde a área do vale, com as fundações sendo feitas, os pilares já de concreto aí aparecendo, um pedaço do muro de pedra ali no fundo,
o morro aqui, né? A gente lá no morro dando uma olhada em tudo. Depois, em cima dessa estrutura dos pilares foi montada essa estrutura de madeira, dá para ver aqui a grelha, as vigas sendo parafusadas, umas peças metálicas que fazem a ligação de uma viga com a outra. Aí, os pilares com as vigas metálicas, né, onde tinha viga metálica, essas vigas metálicas que chegaram prontas na obra e foram instaladas, né, dependendo do lugar da carga, são vigas mais grossas ou mais finas, todas da mesma altura, para ficar tudo igual, mas varia a espessura de chapa, a quantidade de cabos que tracionam esses pinos no meio. E depois de toda essa aventura, a casa já pronta, né? E aqui já há algum tempo depois dela pronta, com a vegetação já mais feia, mais crescida e tal, né? Quando a gente construiu, a casa ficou pronta, a gente sempre falou que essa casa ia demorar pelo menos uns 5 anos para estar de fato pronta, né? Porque ela fica toda em volta pela vegetação e só quando essa vegetação crescesse, e acho que agora, quanto mais ela crescer, mais a casa vai ficar misturada com isso, o que é a nossa intenção, né? Ter uma construção totalmente integrada com a paisagem. Onde é construção, e aqui dá para ver, por exemplo, esse jardim, né, que é o gramado do terreno que continua aqui para cima da casa, essa vegetação ela é totalmente ortogonal, então tem os espelhos d'água, tem a grama, é tudo retinho, para justamente mostrar onde é construção e onde é espaço natural, mas a ideia é que ambos se integrem de uma maneira bacana, né? Então aqui dá para ver a casa sobre os pilares, a grelha de madeira, já a varanda que dá aqui para um lado do terreno. Aqui por cima, por esse gramado, as pessoas podem circular de um lado até o outro e subir lá na trilha que vai para o morro, e aqui já uns buracos da casa, da estrutura, com uma árvore crescendo aí no meio, né? Dos dois lados desse vale, né, seja esse lado, seja o lado do final, a casa fica meio que incrustada nesses muros de pedra. E aí a gente tinha saído há pouco tempo da FAO e tinha aprendido, né, sobre a verdade dos materiais e tal, e a gente falou, vamos fazer um muro de pedra de verdade e que sustente isso, não vamos fazer um muro de concreto e tal. Devo aconselhá-los a nunca fazer isso, foi uma ideia meio estúpida, porque para fazer isso esses muros chegavam a uma espessura de base de quase 4 metros de espessura, para que com simplesmente o peso das pedras, como se fosse um muro de castelo mesmo, ele sustentasse toda a terra que vem de lá. É um muro que funciona por gravidade e tal. Então, durante uns 4 meses da obra, a gente ia lá e tinha umas 15 pessoas que ficavam quebrando pedra o tempo inteiro ou assentando. Parecia uma grande colônia penal e o cliente olhava e falava, mas é assim mesmo, tal? Ele falava, não, é assim mesmo, tal, pode ir que vai, uma hora ficar pronto. Demorou meses, tal, custou uma grana, então recomendo, hoje em dia, façam muros de concreto, revistam com pedra, vai dar mais certo. Aqui já, então, um pedaço da casa pronta, tá? Toda essa estrutura, as vigas metálicas, as vigas de pilares de madeira. Esse pilar da esquerda aqui é o maior pilar da obra, tem lá 5,5 metros de altura, e depois, conforme o terreno vai subindo de novo, né, vai chegando no fim do vale, eles vão diminuindo até chegar a pilares bem esbeltos, bem pequenos, aí chega cerca de 30 centímetros, só para soltar a estrutura de madeira do terreno, né, que é importante para ela não apodrecer. Aqui é uma vista do outro lado, e dá para ver aqui esse retângulo, né? Esse e um outro, que são os 3 quartos dos filhos, e cada um olha para um lado. Com esse sistema da grelha também, eles puderam escolher para que lado eles olham, onde eles ficam. Esse aqui queria ficar perto da mata, ou a outra queria ficar na entrada, esse aqui não queria ficar perto do quarto da outra, então ele veio para cá. Então foi toda uma escolha a muitas mãos para ver onde que cada um poderia ficar aí nesse espaço. Aqui já uma vista da parte de cima da casa, da cobertura, e aí
Uma coisa interessante é que durante a obra, durante o projeto, né, o cliente falava que não queria trabalhar com laje, que ele tinha medo de infiltração, e que laje dá vazamento, que ele queria um telhado, e a gente não queria um telhado porque não tinha a ver com a construção. Vários lugares dessa casa você vê ela por cima e não ia ter nada a ver, e a gente queria que as pessoas também pudessem cruzar de um lado para o outro do terreno, passando por cima da casa. Aí, depois de muita discussão, a gente convenceu o cliente não só a fazer laje e colocar um jardim em cima, como colocar água em cima. E essa água, que é esse espelho d'água que aparece aí, ele funciona para a gente não precisar ter um guarda-corpo. A gente não queria que tivesse um monte de guarda-corpo aqui em cima, porque ia ficar feio e tal. E aí, para proteger as pessoas, para elas não caírem lá embaixo, a gente fez esse espelho d'água que dá a volta em toda a casa. Com isso, as pessoas sempre andam aí a 1,80 m no mínimo de distância do limite da casa, conseguem ver onde estão pisando. Se forem morrer, se matar, vão se matar de pá molhada, mas não vai acontecer nenhum acidente aí. Essa é uma foto que eu gosto bastante, porque dá para ver essa parte, um lado do muro onde a casa fica incrustada, e ela, como ela é bem uma espécie de ponte mesmo, que liga um lado até o outro, né? Então, até aqui em cima, tem duas pessoas andando de um lado para o outro, aqui cruzando por cima. Acho que essa foto é do finalzinho da obra. E aqui já ela mais pronta, com a madeira mais tratada, bonita, e a vegetação já mais crescida. Como eu falei, embaixo da casa é também um jardim, um caminho de passagem que se cruza de um lado para o outro, e tem também um espelho d'água, que é uma captação da água de uma nascente que abastece as caixas d'água, e aí o ladrão da caixa d'água passa aqui por esse espelho d'água e ela segue de volta o percurso natural em direção ao riacho que tem dentro do próprio terreno, um dos limites dele. A água volta para o sistema natural, então com isso a gente faz um sistema natural aí dessas águas, e isso aqui também funciona como um aviso, né? Se a água não estiver brotando aqui, significa que tem algum problema com a caixa d'água lá. Mais uma vista aí desse espelho d'água. E aqui um espaço, né, desses em que a gente tem só a estrutura passando e a vegetação crescendo aqui no meio, né? Um espaço que não é nada, não é um piso, não é nada, só o jardim que cresce. E isso faz com que essa casa, ao contrário de uns projetos normais, tem uma série de fachadas, né? A gente sempre tem um pouco de dificuldade de dizer qual que é a fachada frontal, qual que é a fachada de trás da casa, porque ela tem inúmeras fachadas, não só essas de fora, como se você estiver aqui no meio desse jardim, a parte de trás do quarto é a fachada para quem está aqui, né? Então ela tem inúmeras fachadas e uma relação muito intensa aí com a parte externa. Essa é a circulação principal da casa, que liga um lado até o outro da grelha principal. Essas fotos já logo que ela fica pronta, né? A madeira ainda não estava tratada e tal. Aqui um detalhe já mais construtivo, né? Então, o pilar de concreto. A gente também quis brincar com todos os materiais aqui, né? Então, a gente tem um pilar de concreto, a grelha de madeira. Então, aqui dá para ver uma viga chegando e um pilar chegando de madeira. E aí, essa peça que a gente desenhou, junto com os engenheiros estruturais, que a gente chamou de capitel, e em que ela tem uma espécie de uma cabeça metálica aqui, em que ela faz a junção entre pilares e vigas. Então, essa peça aqui faz a junção entre uma viga metálica, uma viga de madeira e um pilar de madeira. Aí tem várias dessas peças. Tem peças que ligam 3 vigas, tem peças que ligam 4, daí depende da quantidade de vigas de madeira ou de metálica, dependendo do lugar da casa. Então, é sempre esse mesmo conceito de peça, mas que tinham várias dessas diferentes em função dependendo de onde da casa que a gente estava. E aí essa peça fica apoiada numa cruzinha, 1 centímetro de espessura metálica, e essa cruzinha se apoia no pilar com esse disco aqui. Então, quando a gente olha de longe, essa cruzinha de 1 centímetro quase que desaparece, solta essa grelha principal, então parece que essa grelha está meio flutuando em cima desse pilar, né? Foi uma tentativa de fazer, como diria o Artigas, cantar o ponto de apoio.
Não sei se a gente conseguiu, mas foi um pouco a ideia. E aqui, essa ideia, esse lugar onde a casa fica realmente incrustada no muro de pedra, né? Já entrando na casa, né? A gente tem aqui, esse é o hall principal, e aí uma coisa interessante do interior é como a casa, eles criam uma casa bem integrada com a natureza, tal, então pô, a casa é quase que totalmente de vidro, né? Então a gente olha essa foto, a gente vê quase que as árvores encostadas na casa, acho que a gente conseguiu fazer essa intenção, né, de integrar bem a casa com a natureza. E aí, quando chegou uma hora, a gente tinha que definir qual seria o piso da casa, então o cliente queria fazer um piso de mármore, a gente achava que não tinha a ver, e aí a gente propôs esse piso de ladrilho hidráulico e chamar um artista plástico, que a gente chamou o Fábio Flax, que é um amigo nosso, para desenhar esse piso. Então ele fez um desenho específico para essa casa, só tem aqui. É uma obra de arte no piso, né? Aproveitando que a gente já não tinha muitas paredes nessa casa, vou colocar a obra de arte. E ficou muito mais barato do que o mármore que o proprietário queria, e um aspecto super interessante, né? Então, essa aqui é só uma pecinha que tem esses desenhos, que são meio um quarto de círculo, e conforme a peça ele vai girando do jeito de instalar, e vai formando esse desenho aqui, né? Avançando na sala, ele fez esse outro desenho, que aí tem algumas peças, que são umas 4 ou 6 peças diferentes, que vão se intercalando e formando esses desenhos, parecem uns macarrões aí que vão se espalhando pela casa e tal, né? E isso ficou super interessante e tal. O proprietário gostou tanto do trabalho dele, que no final da obra ele chamou a gente e perguntou quanto que esse menino cobrou, tal, não sei o que, fazer esse piso. Daí a gente falou o valor, ele falou, puta, esse cara não sabe se valorizar, né? Ele cobrou muito pouco. Vamos fazer o seguinte, dobra o pagamento dele aí que ele merece e tal. Daí ele deu em dinheiro, a gente deu pro cara. Ficou super feliz aí com o pagamento dobrado. O nosso pagamento ele não dobrou. Não sei se ele gostou tanto assim da casa, mas enfim. E aqui é a parte de cima, que é o pavilhão de lazer, né? Na verdade, são 2 pavilhões, aqui a gente está vendo ele de lado, ele parece pequenininho, mas são 180 metros quadrados desse lado, são 6 desses módulos de 5,5 por 5,5, e aqui a gente obedece a mesma modulação, mas ao contrário da parte de baixo, em que a construção estava incrustada nos muros, aqui ela está flutuando, né? Aqui ela está no topo do morro, então a gente tem metade do vão apoiado aqui com esses 2 pilares, e a outra metade, 5,5 metros de balanço, e aí por isso que a gente tem essa viga metálica em forma de asa delta aqui, para vencer esse balanço. Então a gente tem aqui 100 metros, 100% de balanço. Quando os professores falam que não dá para fazer, vocês falam que dá. E aqui, acho que é legal essa vista, porque dá para ver a parte de cima da casa, o jardim, o espelho d'água com essa função de espelho mesmo, né? E dá para ver um pouquinho lá dentro da casa e o pavilhão lá em cima. E aí esse aqui visto é aquilo que a gente estava vendo de lado, vendo de frente. Então, esse lado tem uma mesa de sinuca, tem uma área de churrasqueira, uma sala de TV e uma grande varanda. Entre os 2 pavilhões é o único espaço plano do terreno, então espaço aberto e plano dele. Até a filha do dono casou aqui, quando logo que ficou pronta a casa, e o casamento foi aqui em cima, montaram uma cobertura aqui temporária para fazer a festa aqui, então foi super bacana aí ter esse espaço plano. E do outro lado, a parte que tem essa jacuzzi, aproveitando toda essa vista, e mais 2 saunas, né? Então, quando você está aqui na jacuzzi, você fica ali na água, olhando a vegetação. Como isso aqui está nesse balanço de 5,5 metros, né? Quando você está em algum desses pavilhões, parece que você está meio voando, parece que está dentro de um balão, assim, solto do terreno, você não vê o chão. É uma situação bem interessante. E depois, por fim, essa aqui é a casinha do caseiro, que no final foi por onde a gente começou o projeto. A primeira coisa que a gente fez desse projeto foi a casinha do caseiro aí. A gente acha ela bem simpática e tal. Agora aqui já é um projeto totalmente diferente. É um projeto de um edifício, o edifício Corujas, um edifício de escritórios que a gente
fez na Vila Madalena, já tem aí uns 5 anos que ele está pronto, e foi feito para a Ideias Arvos, que é uma incorporadora de São Paulo, que tem por característica fazer projetos diferentes, projetos em que valorize a arquitetura, que tenha uma arquitetura diferente do convencional, né? E aí eu lembro que um dia eu vi um anúncio, uma matéria no jornal, pequenininha, uma notinha, que mostrava um prédio deles e tal, e aí eu comentei com o Lourenço, falei, pô, Lourenço, ó, esses caras aqui são os caras legais para a gente conversar, porque eles fazem uma arquitetura diferente, né? Não estão pegando arquitetos que não são do mercadão, os arquitetos que só fazem prédio sempre e tal, né? E a gente nunca tinha feito um prédio, então a gente falou, bom, vamos... Eu falei, esses caras são legais. O Lourenço falou, vou falar com eles. Ele ligou para o escritório, atendeu o próprio Otávio Zarvos, ele conversou um pouquinho, ele falou, legal, vou no escritório de vocês aí para conhecer. No dia seguinte ele foi com o sócio dele, o Felipe, a gente ficou lá batendo papo, mostrou os nossos projetos, não tinha nenhum prédio que a gente tinha feito ainda, mas eles gostaram da gente, gostaram dos projetos e falaram, legal, o próximo projeto então eu vou dar para vocês. E foi assim que a gente pegou esse projeto do edifício Corujas. Aí um dia ele ligou para a gente e falou, olha, comprei esse terreno aqui na Vila Madalena, com esse formato, então ele é formado por algumas casas que eles juntaram para fazer o prédio, e aí a ideia é fazer um prédio de escritórios com conjuntos comerciais, e aí áreas entre 80 e 150 metros quadrados, mas com uma ideia de que todos tenham áreas fechadas, áreas de varanda e áreas descobertas, né? Então, as áreas fechadas são as áreas de trabalho normais, as áreas de varanda, que são benefícios da lei, então a gente na época conseguia fazer 10% da taxa de ocupação do prédio por andar, fazer de varanda a mais, que não contava como área computável na prefeitura, então com isso a gente conseguia aumentar o prédio, aumentar a área locável deles, então eles ganhavam mais, então fica um negócio mais legal, e eles ganham mais, e aí discutindo com eles a ideia de fazer essas varandas, ter varandas não como aquela varandinha de 1 metro de largura, que você só sai lá espremido para fumar um cigarro, mas de fato, varandas de tamanhos razoáveis, pelo menos 3, 4 metros de largura, para conseguir colocar uma mesa de reunião, ter uma área de trabalho externo, para realmente valorizar essa possibilidade de um outro jeito de trabalhar. E além disso, os terraços descobertos, que não contam na lei. Esse prédio fica na Vila Madalena, para quem conhece, né, um bairro que, principalmente esse pedaço aqui, bem baixo, formado por casas, quase que na sua totalidade, e a gente tinha um limite de área, um limite de gabarito de 9 metros aqui, então a gente podia fazer só 3 andares, ainda bem espremidos por esses 9 metros, ainda bem que hoje a lei aqui mudou para 10 metros, essa regra, mas a gente na época era 9 metros, e só podia, então, fazer 3 andares, então, naturalmente, o prédio ia ficar baixo, né? Então, o prédio é baixo porque é o máximo que a lei permitia, né? Às vezes as pessoas olham e acham que a gente fez baixo porque queria ser mais legal, tal. Não era, a gente estourou todos os potenciais construtivos, que era uma necessidade para a incorporadora, para eles conseguirem uma área maior de venda e tudo mais. Então, ele buscou fazer arquitetura legal, sendo muito eficiente para o incorporador. A gente pegou e desenvolveu um projeto inteiro aqui, um estudo preliminar completo aqui para essa área, e tinha ficado bem interessante, tinha umas ideias bem diferentes da que foi feita no final, mas aí quando a gente apresentou, eles gostaram muito da ideia, mas aí eles falaram para a gente, olha, esse cara aqui do meio desistiu de vender, e aí não vai dar mais para fazer esse projeto do jeito que vocês falaram. Eles tentaram ainda, ofereceram muito mais dinheiro para o cara para vender, porque a hora que ele não vendeu aqui, essas 2 perninhas ficavam difíceis de usar, né? São 2 perninhas com 12 metros de largura, então ficava um espaço estranho de ocupar, mas mesmo assim não teve jeito. Aí a gente desenvolveu o projeto inteiro nesse terreno, já um projeto com um conceito totalmente diferente, já mais próximo do que foi realizado de fato, e quando estava todo pronto, projeto de arquitetura, todos os projetos complementares, o projeto orçado, etc., aí eles fizeram as contas de novo lá para começar a obra, e viram que como esse cara não vendeu aqui, a gente
tinha um aproveitamento de subsolo muito baixo, porque nessas perninhas aqui mal cabem vagas. Então, cabia muito pouco carro, e o perímetro de paredes de diafragma, em vez de ela vir e só continuar aqui, ela tinha que contornar esse terreno aqui do meio, então ficava um perímetro muito maior, custo muito maior do subsolo, e como esse espaço é muito pouco ocupado, a gente tinha que fazer 2 subsolos. Isso aí estava inviabilizando a construção do prédio. O subsolo estava sendo mais caro que o prédio. Aí a gente parou, ficou lá chateado, né? Putz, e agora? O que vai acontecer e tal? E com medo, né, do projeto não ir para frente, mas aí um dia eles ligaram para a gente, meses depois, e falaram, olha, a gente resolveu fazer o seguinte, a gente comprou mais uns terrenos para a direita, mais um para a esquerda e mais um para cá. Com isso o terreno aumentou, e aí aumentando o terreno, essa relação entre área de subsolo e área de prédio melhora muito, e também a gente consegue ter um aproveitamento melhor do subsolo e aí fazer um subsolo só. Então, diminui muito esse custo e aí viabiliza. Aí eles pagaram de novo o projeto, então a gente fez pela 3ª vez o projeto. E o projeto que foi feito aqui foi o projeto que foi construído de fato, né? E aí, como é que ele funciona, né? O terreno, então, é esse. A gente tem a entrada aqui por essa parte da esquerda. Então, tem um grande hall com pé direito triplo de entrada. Para a esquerda, a gente já tem alguns conjuntos comerciais, e aí onde está em cinza escuro são as áreas fechadas. E na frente ele tem uma varanda e depois um terraço descoberto, privado desse pessoal aqui. Indo para frente, a gente tem o bloco do fundo, né? Então a gente tem meio que 3 blocos, né? Um que é o bloco da frente, um que é esse grande bloco do fundo aqui, que tem esse mesmo conceito. Então, onde são áreas fechadas, onde os cinza escuro são as áreas fechadas, e aqui como o terreno caía para o fundo, porque aqui o limite do terreno é o Córrego das Corujas, e por isso que ele tem esse nome, a gente conseguiu ganhar um andar para baixo aqui. Então esses conjuntos todos aqui do fundo, eles têm um pé direito duplo para baixo, você entra e desce uma escadinha e tem uma área lá embaixo ainda ligado a todo o jardim do fundo. Então lá embaixo vai ter ainda área fechada, varanda e jardim. E a gente ainda tinha um 3º bloco, que é essa perninha aqui que sobrou, né, ao lado do cara que não quis vender, e essa perninha é uma continuação do prédio, e ela poderia tanto ser uma continuação do escritório, quanto uma loja ou um restaurante, alguma coisa assim, aberta direto para a rua. No final foi a Vitra, aquela loja de móveis suíços, super bacanas, que alugou, e aí eles resolveram abrir só para dentro do prédio, porque é um showroom e tal, então ela não fica aberta para fora do prédio. Descendo, como eu comentei, tem um grande subsolo, é um andar só de subsolo, então um subsolozão, e na ponta aqui a gente tem alguns vestiários para quem chega, aqui é uma área de serviço, mas aqui nesse pedaço são os vestiários para quem chega de bicicleta, pode chegar, parar sua bicicleta em vários bicicletários que tem espalhados pelo prédio, aí tomar um banho e já subir de banho tomado para trabalhar. Então é uma ideia aí também de incentivar o uso de bicicleta na cidade. E aqui no finalzinho do estacionamento é justamente aquele pedaço de baixo dos conjuntos, né? Então tem alguns conjuntos aqui, um pedacinho descendo a escada do pé direito duplo, e depois uma varanda na frente deles coberta e um terraço descoberto. No primeiro andar do prédio, tem mais alguns conjuntos, e aí o primeiro andar e o segundo, eles são menores do que o de baixo, então a gente também tratou o prédio como se fossem 2 camadas diferentes. A primeira é que a gente chamou de embasamento, que ele é aquele volume maior, que a gente encosta nos limites do terreno, até onde que a gente, né, até essa altura a gente podia encostar. Ele é maiorzão, todo mais fechado, com revestimento de madeira, com as paredes inclinadas e tal. Então, ele é o embasamento do prédio. Depois, a segunda camada são os outros 2 andares, que são feitos com essa sequência de pilares de concreto pré-moldada, vigas metálicas e só fechamento em vidro. Então, uma coisa bem transparente, leve, em contraponto com o embasamento todo mais fechado e pesado. E esse andar de cima aqui, que é o primeiro andar,
ele é um pouco menor do que o andar de baixo, então aparecem áreas fechadas. Entre essas áreas fechadas são as áreas de varanda coberta, e aqui onde aparece o verde, e mais do outro lado a mesma coisa, são os terraços descobertos, né? Então é onde a parte de baixo é maior que a de cima, ele fica descoberto. Então uma área que não conta na prefeitura, mas é uma área vendida e alugada aí pelos conjuntos, pelos escritórios. No andar de cima, né, que é o último, a gente tem a mesma configuração, ele é do mesmo tamanho do primeiro andar, e tem também as áreas fechadas e varandas entre essas áreas fechadas, e algumas são de pé direito duplo, algumas são de pé direito simples e tal, mas como esse pessoal não teria como fazer o terraço descoberto na frente, eles têm acesso às coberturas, né, como aparece aqui. Então aqui acho que dá para ter uma ideia geral de como funciona o prédio, aqui visto do fundo, então dá para ver à direita ali o bloco da frente, esse grande bloco aqui que é o bloco do fundo, e aquela perninha que ficou lá ao lado do cara que não quis vender. O embasamento todo mais fechadão aí de madeira, aqui dá para ver esse pedaço do fundo do prédio, onde tem aquele pé direito duplo lá daqueles conjuntos que a gente conseguiu ganhar um andar para baixo ali, para melhorar um pouquinho o aproveitamento do terreno. E os 2 andares, todos envidraçados aí, só com alguns brises para proteger do sol e tal, e essas varandas, ora elas são de pé direito duplo, ora elas são de pé direito simples, sempre ligadas aos conjuntos. Aqui dá para ver um pouquinho, né, o andar de chegada é esse térreo aqui, aí o andar para baixo, onde chega no final do terreno, e os 2 andares acima dos conjuntos e a cobertura lá, que são coberturas privativas dos conjuntos de cima. Aqui como que o prédio se liga com o entorno, né? A gente quis fazer uma relação bem respeitosa com o entorno e tal. Ele é muito maior do que essas casas, mas ele tem essa mesma escala de altura e tal. Então, quando você está lá, você está quase que numa sensação de você está numa casa, não num prédio. Isso acho que é uma coisa bem bacana. E aí, já vendo aqui à frente, a gente tem, então, logo a chegada, e dá para ver essa telha metálica aqui, que é o que a gente usou para fazer os brises do prédio, e é uma telha metálica perfurada, uma coisa super barata, que a gente já tinha usado uma vez numa escola estadual, e a gente replicou aqui nesse prédio, que é um prédio, né, de alto padrão, aluguel super caro, então essa coisa de como que, às vezes, uma solução de um programa pode interferir no outro. E aqui, já a vista da frente do prédio, né? Então, a gente não quis colocar nenhum muro, nem grade, nem nada no prédio. O fechamento, a parede do prédio é o próprio fechamento dele. Nesse espaço de entrada tem só uma porta de enrolar, que eles fecham à noite ou no final de semana. De dia ela fica aberta, então você está andando na rua, você vê o espaço de entrada, o hall, o que está acontecendo lá dentro. Então é um jeito mais amigável também de se relacionar com a cidade. A gente aumentou em 1 metro ainda o recuo mínimo necessário para aumentar, de fato, a calçada, ter esses jardins. Aqui é uma arquibancada em que era um espelho d'água, ali deu um probleminha de infiltração. Quando foi arrumado, a gente substituiu ele por essa arquibancada. Todos os dias, quase, na hora do almoço, param os food trucks na frente do prédio, as pessoas saem, comem nos food trucks, sentam nessa arquibancada para ficar comendo. Então, é a ideia de uma espécie de gentileza urbana, né? Como que o nosso prédio pode ajudar a cidade, melhorar o entorno em que ele está inserido, né? Aí entrando, passando por aquela porta de enrolar, a gente chega nesse grande hall aí de pé direito triplo, em que há um espaço de entrada, um espaço de circulação e um espaço de convivência, né? Então, ao contrário dos prédios tradicionais de escritório, em que a gente tem aquele, né, hall, pega o crachá, vai lá, hoje em dia você nem aperta mais o elevador, o andar que você vai do prédio, o seu crachá já diz onde você vai, o elevador vai sozinho, te leva lá, você não correr o risco de cruzar com ninguém, né, que seja indesejável e tal. Aqui é justamente o contrário, é ter espaços de convivência para que as pessoas possam se encontrar, as pessoas de um escritório possam conhecer as outras, possam se relacionar, possam fazer negócios entre si. A gente soube outro dia que houve um casamento entre pessoas de 2 escritórios diferentes.
Aí a gente vê como o arquiteto consegue interferir na vida das pessoas. As pessoas podem sair dos seus escritórios e sentar aqui nesses bancos, ficar trabalhando no laptop, no celular e tal. Então, realmente, a ideia é de ser um jeito mais interessante de trabalhar, né? Aproveitando que a gente tem à disposição, hoje em dia, todos os mobiles aí, a gente pode ter jeitos diferentes de trabalhar. Toda a circulação do prédio é externa aos conjuntos, então você está andando, às vezes você cruza com outras pessoas, você vê um pouco do que está acontecendo nos escritórios em que você está passando. Tem quase que um clima de escola, às vezes a própria Ideas Arvos fica aí no prédio, né? O escritório deles é aí, então a gente várias vezes vai até o Corujas para fazer reunião com eles sobre os nossos prédios, e às vezes a gente está aí no prédio e fica vendo o que está acontecendo, vê umas pessoas que a gente conhece andando nas passarelas, né? Quase que aquele clima quando você está na escola, ainda que você vai andando e cruzando com as pessoas. Eu acho isso muito interessante, né? O prédio ele sendo usado é muito bacana. Aqui um pouquinho esse lado, né? Esse espaço visto de trás. Aqui dá para ver um pouquinho da programação visual que a gente fez junto com o João Nietzsche. Então, é uma reguinha que a gente vai do 0, 1, 2 e vai subindo até os 9 metros para mostrar que, de fato, a gente estava respeitando a lei, que é super difícil fazer 3 andares de escritório em 9 metros, porque você tem espaço de estrutura, tem piso elevado, forro, muitas instalações, então fica tudo muito espremido, mas a gente respeitou, olha aqui. Aqui dá para ver um dos bicicletários que eu comentei, tem alguns espalhados pelo prédio, várias dessas áreas de convivência e lazer, né? Aqui é o bloco da frente, no final ele foi todo ocupado por uma agência de publicidade, a Wieden Kennedy, e a gente fez por dentro também, então a gente abriu uma escada redonda que liga os 3 andares por dentro, para eles não precisarem usar a circulação do prédio mesmo, e a gente fez tudo aqui por dentro, e aqui é legal que dá para ver como o prédio ocupado, né, tem essa relação entre os espaços internos e os externos e tal. Num dia normal, aí, antes de pandemia, a gente ia lá e via, sempre tinha 15, 20 pessoas trabalhando do lado externo, fazendo reunião, falando no celular, então é uma coisa muito legal. Eles fazem umas festinhas aqui às vezes, tal, é uma coisa muito bacana, que atraiu uma série de empresas, né? Então, além da Wieden Kennedy, tem produtoras de vídeo, de filmes, tem o Spotify ficava aqui, a própria Ideas Arvos fica nesse escritório, nesse prédio, né? Então, toda essa indústria mais criativa se apropriou quase que do prédio inteiro aí. Mais uma vista aqui de cima. Que dá para ver nessas varandas de pé direito simples, pé direito duplos. Esses elementos aqui que dá para ver são os elementos de ventilação da garagem, e aí uma homenagem que a gente fez para o Renzo Piano, que fez isso no Pompidou. Então, em vez de esconder esses elementos, a gente mostrou eles, e aí a gente foi lá e ficou girando um para um lado, um para o outro e tal, para ficar quase como uma escultura aí, e no final ela tem uma função. E aqui ao lado direito, a gente vê o que a gente fez com a casa lá, do cara que não quis vender, né? Então, o muro da casa, a gente colocou esse painel, também desenhado junto com o João Nietzsche, e aqui a ideia é de que é quase que a gente imaginando como que é a casa por trás, e o projeto executivo dessa casa na tela do AutoCAD, né? Então, é a ideia desse grande painel que contorna toda a casa que ficou aí no meio do nosso prédio e tal. No final, até achei que ficou interessante ela aí, né? Então, aqui dá para ver um pouquinho mais, e aí a gente desenhou nós todos do projeto, né? Nós 3, o Felipe e o Otávio das Arvos, todos estão aí imortalizados nesse painel. Dentro dos escritórios, né, aqui é um pedaço da Wieden Kennedy, dá para ver essa coisa, então tem uma varanda de pé direito duplo, aqui em cima uma varanda de pé direito simples, e essa relação entre os espaços, que é muito interessante, né? E aqui é uma escadinha que as pessoas, através da qual as pessoas chegam na cobertura lá. Aqui é um uso diferenciado da varanda, aqui também esses módulos que a gente
usou do Paulo Alves, então isso aqui a gente consegue usar com bancos, montar uma arquibancada, dependendo do evento que eles fazem, eles montam isso aí de algum jeito. E aqui o prédio já visto pronto, do fundo, aqui desse lado direito é o Córrego das Corujas. E por fim, esse aqui é o último projeto aí que eu trouxe, já uma outra casa, então a gente viu 2 prédios, viu uma casa gigante, e agora eu trouxe uma casa bem pequena para mostrar um pouquinho uma outra escala de trabalho aí, né? A gente trabalha com várias escalas, e esse aqui é um cliente que falou para a gente, puta, eu adoro o trabalho de vocês, quero fazer um projeto com vocês, mas tem que ser barato, não tenho muita grana, mas eu quero fazer um negócio incrível. A gente falou, bom, legal, a gente conversou com o cara super bacana, gente boa, e a gente falou, beleza, vamos fazer então, mas tem que deixar a gente fazer uma coisa bem diferentona, bem loucona e tal, e o cara encarou, e aí a gente começou, né? Então, é um terreno em Guaratinguetá, bem pequeno, tem 14 por 30, então um terreno bem tradicional, assim, de cidade, urbano, numa cidade que é muito quente, né? Então, a gente tem aqui, os 433 metros de terreno, tinha alguns condicionantes aqui legais, um terreno que sobe na diagonal, aqui cerca de, 2 metros e pouquinho e tal, então ele é razoavelmente plano, e 7% de inclinação, né? E ele tinha o norte aqui meio na diagonal para baixo, né? Então o movimento do Sol é esse aqui, né? Ele nasce desse lado e vai se pôr do outro lado. Guaratinguetá é uma cidade super quente, então tinha desde o começo uma preocupação de como fazer uma casa que fosse agradável para eles morarem depois. E, ao mesmo tempo, nesse lugar, tem uma vista super bacana, que você vê toda a Serra do Mar, lá do caminho lá que desce para Paraibuna e tudo mais. Então, você tem a Serra do Mar é muito marcante na paisagem, e a gente queria aproveitar essa vista da melhor maneira. Aqui um recuo mínimo de 4 metros. E aí, uma das coisas que ele falou tenho pouca grana e a mão de obra aqui é muito mão de obra da cidade, pequena, os caras não têm a habilidade para trabalhar com coisas muito tecnológicas e tal, então eu preciso que seja uma casa feita com uma construção muito tradicional mesmo, estrutura de pilar e viga de concreto tradicional, parede de alvenaria, uma coisa bem comum mesmo, que eu possa fazer essa casa. E aí, então, a gente propôs o projeto que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência. O programa dele também é um programa que ajudava, no sentido de que ele era bem pequeno, ele precisava de 2 suítes, uma cozinha, né, área de serviço, uma sala de jantar, uma sala de estar e uma piscina com um deck e tal. Então, só isso para colocar nessa área. Às vezes, né, quando a gente se depara com esses terrenos pequenos, aí vem o cliente que quer colocar lá 4 suítes, não sei o quê, acaba sempre ficando com um peru no pires, assim, o projeto. Aqui ele é um pouco diferente, a ideia podia ser uma casa pequena, mas uma casa bem legal. Então, aí a gente propôs fazer isso aqui. Então, essa é a planta da casa, né? Então, aqui está do lado esquerdo a rua, as pessoas entram, tem uma garagem coberta, mas aberta para 2 carros, os pedestres vêm por esse caminho e chegam aqui nesse espaço. E aqui nesse pavimento térreo, a gente tem só o seguinte: para a esquerda, os serviços, cozinha, lavanderia e banheiro de empregado. No meio aqui, uma sala de jantar ligada à cozinha, que é uma coisa prática, e ligada a esse pátio do fundo aqui, esse jardim e tal. Vindo para baixo aqui, né, para a direita de quem está entrando no terreno, tem as 2 suítes, a principal do casal e uma outra suíte menor, e ainda tem um lavabinho, né? E aí a gente propôs tratar isso aqui como um volume fechado aqui que pega os serviços, um volume fechado que pega aqui os quartos, e depois é simplesmente um fechamento de vidro sob a laje
que cobre todos esses ambientes aqui. Tudo isso aqui é construído de uma maneira bem tradicional, alvenaria, estrutura de concreto, etc. E esse formato todo irregular aqui, até com essas bordas meio arredondadas e tal, eles servem para, primeiro, a gente ter uma relação diferente do tradicional com o terreno, né? Então, esses pátios, aqui é um jardim só dos quartos, ele vai abrindo, aqui é um outro espaço da sala de jantar que ele tem um formato irregular, então a gente foi um pouco uma tentativa de ir distorcendo as perspectivas aí conforme as pessoas vão andando pela casa. Mas, além disso, era uma tentativa de fazer um contraponto à ortogonalidade e a coisa toda retinha aqui da estrutura que vem por cima, uma estrutura metálica que eu vou mostrar para vocês. Subindo, né, o volume a laje que cobre a parte de baixo, ela acaba tendo esse formato aqui, e ela é, em parte, ocupada por uma sala de estar. Então, aqui em cima, a gente tem simplesmente uma sala de estar, toda envidraçada, ligada a pisos e decks, e aqui a piscina. Então, aquele quadrado que a gente viu aqui embaixo na planta é a base da piscina, é a casa de máquinas e é o apoio da piscina que fica aqui suspensa. E a gente colocou a piscina no segundo andar para ela pegar sol e para que quem estivesse na piscina, no deck ou mesmo na sala, conseguisse ver a vista incrível que tinha no terreno. Porque se a pessoa estivesse no nível térreo, primeiro ia ter um portão na frente, depois ia ter um vizinho do outro lado da rua. Então, com isso, a casa ia ficar com uma vista muito, nessa parte que é a mais legal da sala, varanda, deck, piscina e tal, ia ficar com uma vista muito obstruída. Então, por isso que a gente colocou ela para cima. Pensando no... Aqui aparece, então, na sequência, vai aparecer um pouco o que eu comentei, que é uma grande estrutura metálica. O que a gente pensou para fazer essa casa ser uma coisa diferente também e que tenha uma relação com o lugar, que é um lugar muito quente? A gente pensou nela da seguinte maneira. Tudo isso que eu mostrei para vocês agora é a parte principal da casa, é uma construção totalmente tradicional. Tem essas paredes inclinadas, mas não é nada especial. E ela é uma construção toda tradicional, que a mão de obra local lá vai fazer, sem problema nenhum e tal. E essa casa tradicional vai ficar coberta por uma estrutura metálica, uma coisa que foi fabricada aqui em São Paulo, numa fábrica, e chega pronta na obra. Eles simplesmente montaram isso, acho que em 4 ou 5 dias. E essa estrutura, ela vem aqui por cima, né, como mostra esse corte, e ela é uma espécie de um grande gazebo. Então, a nossa ideia foi colocar a casa embaixo de um grande gazebo. E esse grande gazebo ele dá o aspecto visual da casa. Além disso, ele sombreia toda a casa, porque a ideia é ter, de fato, esse pergolado metálico todo composto por jardineiras e com plantas que façam sombra mesmo. E, além disso, além de plantas que fazem sombra ou que tenham flores, a gente pode ter, por exemplo, frutas. Então, a gente chamou a casa de Casa Maracujá, porque a nossa ideia é colocar um monte de maracujá nessa estrutura, que é uma planta que faz uma sombra, que cresce muito rápido, e ainda dá uns maracujás lá para o pessoal fazer caipirinha, mas eles já colocaram também limão, tem algumas outras frutas que vão ter aí nessa estrutura. Então, é como se a gente propusesse uma grande estrutura metálica que chega pronta na obra e que cobre a construção principal, que é feita em loco lá, de uma maneira simples. Então, vendo aqui num diagraminha simples, né? A gente tem o terreno, aquela subidinha que ele dá no começo, depois ele é meio plano. Caminho do carro e caminho do pedestre. Aquele volume fechado dos serviços. O volume fechado dos quartos. Um piso que liga essas duas coisas, e esse espaço que é da sala de jantar, simplesmente fechado com vidro. Depois, subindo a escada, aí a gente chega... tem a escada e o embasamento da piscina que aparece ali. A gente vai ter, no andar de cima, essa grande laje que cobre todo esse espaço. Ela é também, parte dela é a continuação
da piscina. E aí um pedaço desse espaço é fechado com vidro, né? Esse vidro fecha tanto a sala de estar quanto a escada, né? Esse espaço que liga os dois pavimentos. Tem só uns guarda-corpos ali para as pessoas não caírem, alguns móveizinhos e uma cobertura metálica leve, que ela é pendurada, então esse espaço da sala é simplesmente fechado com vidro, não tem nenhum pilar ali. Essa estrutura é pendurada por esses pórticos metálicos que ligam um lado até o outro do terreno a cada 4 metros, aproveitando que a gente não precisava ter nenhum recuo lateral aqui nessa casa. E esses pórticos metálicos, além de segurar essa cobertura, eles seguram os elementos da pérgola. Alguns desses elementos são fechados, são fechados e viram vasos que ficam também pendurados nessa estrutura principal, de onde nascem essas plantas que vão se espalhando por toda a cobertura e descendo também em algumas partes laterais aí dessa estrutura. Então, esse é o conceito geral da casa, que pronta vai ficar desse jeito, né? Então, é a ideia de uma construção, do ponto de vista técnico, super simples, né? Toda essa parte de baixo branca é uma sisteminha tradicional, tudo moldado em loco e tal, e só o que é industrializado é essa estrutura principal metálica. Foi feita aqui, montado, inclusive foi a primeira coisa que montaram na obra, depois essa estrutura foi crescendo aí dentro embaixo dessa estrutura, né? E aí aqui dá para ver com esse pergolado, em alguns lugares são simplesmente aletas metálicas, em outros são fechadas para ter vasos. Essa casa está em obras e ela está nesse estágio aqui, ó, já dá para ver um pouco dessa estrutura. Está só a estrutura principal, os pergolados e os vasos eles vão voltar depois da casa toda pronta para colocar, e como são elementos mais frágeis, eles ficaram com medo de serem danificados ao longo da obra, então está só a parte principal e depois ela vai ser terminada. Mas aqui já dá para ver ó, a concretagem, foi concretada essa laje nessa semana, então o cliente mandou uma foto para a gente aí da como que ela tá. Dá para ver que é uma construção bem tradicional, né? Uma pontalete de eucalipto, aquele esqueminha mais feijão com arroz impossível, mas que, através desse formato, da arquitetura, a gente vai conseguindo uma solução meio diferente, né? Então, aqui, por exemplo, é a vista lá do lugar mesmo. Essa foto eu tirei na primeira vez que eu fui até lá. Então, aqui é meio dessa parte de cima, olhando para frente, né? Estou atrás da coisa, estou olhando para frente, estou vendo a sala de estar, tal. Dá para ver esses pergolados. Aqui olhando para frente, ó, dá para ver também a piscina. Aqui o espaço do deck, a escada que vai para baixo, então dá para ver um pouquinho como a casa está hoje. E essa vista que tem de fato lá, né? Aquelas montanhas que apareciam ali. Então, essa vista da piscina, olhando aqui nessa imagem aqui para o fundo, fazer um pouco da sala, toda de vidro, sem apoio nenhum, então essa cobertura está de fato flutuando aí em cima do vidro. E essa imagem que pega da sala e a piscina lá na frente, e aquela vista das montanhas de novo. Aí vendo do fundo, né? Você vê a sala em cima, sala de jantar embaixo, aquele terraço, aquele jardim que é privativo aí da sala de jantar. Aqui é uma das janelas do quarto. E acho que com essa imagem eu finalizo aqui a apresentação de hoje.